Galerinha do meu coração, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma edição do nosso podcast sem nome, edição especial Mês do Orgulho. Que maravilha estar com você aqui. Eu sou Gabriel Cardoso, coordenador de pós-graduação aqui da Unifaixa, gerente de comunicação aqui da Unifaixa. E se você não segue o nosso canal no YouTube, se você não conhece ainda a faculdade, dá um rolê aqui, tem vários vídeos legais para você poder ver e você se informar sobre vários assuntos que são muito divertidos para você. Eu não vou me esticar muito, porque eu tô com duas pessoas maravilhosas diante da minha presença aqui, eu não tenho nem roupa para ficar perto delas, e eu vou, sem mais delongas, né, passar a palavra aqui pros meus queridos. Eu tenho aqui diante de mim meu parceiro Narras, né, nosso Samuel Narras. Tudo bom, meu querido? Que prazer estar com você aqui. Tudo bem, Gabi, como é que você tá? Eu tô ótimo, bem, tudo em graças a ordem. Deus. O Narras é ex-aluno aqui da faculdade, tá? Acabou de se formar em publicidade e propaganda. Correto. Ele é cantor, compositor, artista independente, uma coisa maravilhosa. E o tema do TCC dele foi sobre a exploração do Magenta Cash. Perfeito. Que loucura, né? A exploração do Magenta Cash. Eu explico melhor esse título pra frente. Vamos conversar com calma Não sobre vamos queimar isso aí. cartucho. Justo. Vamos por partes aqui, sem spoiler, para você poder continuar com a gente aqui. Deixa o joinha aí, enfim, faz o que você tiver que fazer, você já sabe do protocolo e vamos que vamos. E eu também tô com ele, ciumão aqui da moléstia, que é Fabrício Longo, né, que é um co-afiliado, pelo que a gente já viu aqui. Um padrinho em comum. Um padrinho em comum que nós temos aqui. Mas Fabrício está aqui porque ele é mestre em antropologia pela UF, doutorando em antropologia social pelo Museu Nacional da UFRJ e atualmente ele pesquisa sobre a rede brasileira de casas de acolhimento LGBTQIA, discutindo a questão do desabrigamento e das políticas públicas no contexto da luta por direitos. Não tenho nem... Tá boa essa roupa pra falar com você? Tá cara? ótimo, é isso. Então tá Mês do bom. orgulho. Adorei a blusa. Foquem na blusa, por gentileza, que tem que ter bastante destaque. Hashtag Protect the Souls. Nossa. Olha só, foi bom ter vocês dois aqui. Vocês são pesquisadores, né? Levam o movimento LGBTQIAPN+ para dentro da academia, né? O Samuel agora fazendo a monografia de conclusão de curso dele da graduação, né? O Fabrício já doutorando, né? Trazendo, né, uma tese, né? Trazendo uma discussão, talvez... Aí é uma questão complexa, né? É uma discussão mais longa, uma discussão mais focada, né? Muito difícil a gente chegar num consenso sobre isso. Mas queria ouvir de vocês sobre não só a importância, né? Porque a gente sabe que, né, é importante trazer esse debate para dentro da academia, mas como trazer esse debate para dentro da academia, né? A gente sabendo que nós temos uma sociedade que ainda tem dificuldade de debater sobre esses assuntos, nós temos uma academia que ainda tem, né, certas heranças, vamos dizer, conservadoras, já tem uma dificuldade, às vezes, de pensar um pouco para frente com alguns assuntos, sobretudo na questão do desenvolvimento do projeto, de ser sempre muito engessadinho, né, em algumas questões. Queria ouvir de vocês sobre isso. Vou começar com o meu ex-aluno da faculdade, que está aqui, né, que acabou de chegar, mas me conta, meu irmão, como é que foi esse processo para você? Como é que foi para poder trazer isso para dentro da Cara, a gente monografia? não vai começar com a pessoa que tem o maior currículo. Não, tá bom então, vamos lá. Mas a ideia é essa, é a gente começar pela pessoa A gente que começa tá... com mais raso. A gente... Não, é uma perspectiva jovem. E aí? Obrigado. É uma perspectiva de alguém que está aqui, né, começando esse processo. Né? O Fabrício já está ali, cara, nesses degraus Desacreditado aqui, no né? mundo. Né? Deixa ele começar com uma nota positiva. Vamos lá. Será que sobrou muito otimismo para as gerações mais jovens? Eu acho que o principal problema que a gente enfrenta hoje não é a ausência do debate. Eu acho que o debate ele já está aí. Hoje a gente vive numa época onde já é cobrado esse debate, já é cobrada essa taxa de inclusão. O que eu acho que falta? A gente migrou de uma época, de um estado, onde a gente não falava sobre isso, onde isso era um assunto totalmente invisibilizado e marginalizado, para um ponto onde a gente virou uma chave e somos obrigados a falar disso. Então, temos que estampar esse assunto em todos os lugares. E eu acho que o que mais falta é o lado humanitário. A gente muitas vezes esquece que por trás da sigla, por trás das letras, por trás da bandeira, existem pessoas. E
trazendo isso para o lado da minha geração, das pessoas mais jovens, são pessoas que estão em construção ainda, né? São pessoas que ainda não se conhecem 100%. Acredito que a gente nunca se conhece 100%, independentemente da fase da vida que a gente esteja. Mas no período da adolescência, no período do início da fase adulta, isso então é muito mais caótico, né? Por exemplo, se você for parar para lembrar a época que você estava sendo alfabetizado, você lembra a dificuldade que foi para começar a ler, escrever, juntar sílaba na outra? Não lembra. Hoje em dia isso sai no seu xixi e é isso aí. Você sabe ler, você sabe escrever, para aquelas pessoas que foram alfabetizadas, né? Mas foi uma fase da sua vida que você passou e superou, você esqueceu. E a mesma coisa acontece com a fase adulta, né? Eu, por exemplo, tenho 24 anos, eu estou aprendendo a ser adulto. Eu estou sempre tentando me lembrar isso para ser mais gentil comigo mesmo. Quando a gente fala de jovens LGBT, eu acho que esse cenário piora um pouco, porque a gente está falando de pessoas que tiveram que se negar durante muito tempo da sua vida, durante grande parte do seu desenvolvimento, e quando elas chegam num estado de espírito, num estado mental, onde elas resolvem abraçar esse lado, onde elas resolvem se aceitar, elas começam a viver certas experiências tardiamente, elas começam a se conhecer tardiamente. E muitas vezes isso dentro de uma instituição de ensino, na escola, numa faculdade. E se a gente não tiver o olhar humano sobre essa pessoa que foi ceifada de viver certas experiências ao longo do seu desenvolvimento, se a gente não tiver esse olhar mais caridoso de realmente acolhimento para essa pessoa, pode ser que a gente fique preso num estigma de vamos falar sobre isso, tá tudo sempre bem, mas você para escutar a pessoa LGBT que tá na sua frente? Aqui a gente é incluso, a gente aqui aceita todo mundo, a gente abraça todo mundo, mas as pessoas ainda estão sofrendo preconceito, as pessoas ainda estão batalhando com depressão, com vergonha de serem quem são, estão passando por problemas em casa e nem sempre a gente está ali disposto a ver o lado sombrio da coisa, né? Eu acho que quando a gente vira essa chave pro lado temos que falar sobre isso, vem tudo muito enfeitado, muito colorido, mas a gente esquece que grande parte dessas pessoas sofre diariamente. E eu costumo dizer que para você sendo uma pessoa LGBT no Brasil, não necessariamente você precisa lidar com a homofobia de cara. Ninguém precisa apontar o dedo na sua cara, ninguém precisa agredir você físico ou verbalmente. Seu próprio subconsciente faz isso. Essas pessoas crescem achando que são o ponto fora da curva, que são o erro, que são o motivo da vergonha. Então eu acho que esse é o principal problema. A gente, na maioria das vezes, deixa a humanidade de lado para prestar atenção no que vai sair bem na foto. Ao invés de olhar para aquelas pessoas como seres humanos, a gente olha para elas como oportunidades de vamos fazer uma campanha, sabe? Eu acho que esse é o principal problema dentro das instituições de ensino, no grupo acadêmico como um todo. Tá vendo por que eu botei ele pra responder? O cara é prata da casa, o cara é meu aluno, meu irmão, tá de bobeira. Não, e é bom porque dá o gancho, né? E aí você fala, um curso, né, um lugar que olha para as pessoas como uma oportunidade de campanha, enfim, de alguma ação, é também retomar um pouco dessa questão histórica, né? Porque, assim, historicamente, na academia, né, a academia sempre foi parceira dos estudos sobre sexualidade, e primeiro como objeto de estudo, né? Então, desde a invenção dos termos, né, hétero e homo, e a diferenciação e a hierarquização entre os dois, enfim, existem estudantes que pensam o que é a sexualidade, o que é o desvio da norma, como as vidas são afetadas e construídas através disso. Isso aparece na academia. E aí a gente tem um momento de parceria mesmo, né? Porque quando você começa a constituir direitos e pensar em como levar uma pauta para algum lugar onde você consiga, né, pleitear alguma coisa, foi preciso, né, estrategicamente usar a chancela da academia. Então você tem, olha, isso daqui tem esse nome dado por essa instituição, você tem tais e tais professores que apontam essas coisas, e por isso não é doença, por isso a gente vai despatologizar, por isso a gente vai ter tais e tais ações, enfim. E é um processo que é contínuo, né? É um processo que muitas vezes é violento, mas que também não é sempre violento. Só que, não por acaso, a maioria dos estudantes, né, e professores, pesquisadores, enfim, políticos e pessoas envolvidas nas questões de gênero e sexualidade são mulheres e pessoas LGBTQIA+, né?
às vezes mulheres LGBTQIA+, mas enfim, mulheres mais nas questões de maternidade, gravidez, etc., úteros e afins, e LGBT em todas as questões de cultura queer e política e tudo mais. Então, assim, é muito... Claro que o mundo é muito vasto, tem muita gente, né? Muita coisa acontece, mas é difícil você encontrar um estudante ou um professor que tenha uma tese, um trabalho sobre essas questões e também não seja LGBTQIA+. E isso acontece porque a pessoa tem uma trajetória de vida, né, que faz com que ela se veja forçada, né, a olhar para si e falar sobre essa questão, né? Então, assim, eu tenho muita felicidade em ser uma pessoa LGBT, né, em ser um homem gay cis e ter vivido a minha vida toda assim, mas eu também adoraria ter podido ser outra coisa, né? E adoraria que hoje eu pudesse ter uma carreira onde eu não precisasse, né, ou não sentisse que preciso falar sobre isso. Então, acho que nesse sentido, a academia, né, tem essa função, claro, como política, né, de você criar um ambiente acolhedor, mas também de normalizar a vida das pessoas e as possibilidades do estudante para que ele possa, né, fazer qualquer coisa, né? E beleza, se ele quiser falar sobre questões LGBTQIA+, ótimo, mas não necessariamente sentir que precisa fazer isso por um chamado, enfim, ou para se defender, né, o que acontece muito. E aí parte da violência é nesse lugar, né, de você ser colocado, né, ou como uma oportunidade de uma ação, ou como alguém, né, que vai ser realmente usado como token para aquela instituição, ou como objeto de estudo, né? E aí você se pensa mesmo, né, o que eu sou, né? Eu sou humano, porque se aquilo que você é, ainda mais na questão supostamente íntima da sexualidade, é a primeira coisa que chega e o primeiro rótulo pelo qual você é compreendido socialmente e tudo que você pode sofrer de assédio e de violência, enfim, inclusive coisas positivas, enfim, né? Tem assédios que a gente quer, mas enfim. Mesmo assim, né? Existe uma sexualização, existem coisas que você não precisaria necessariamente passar, né? Então é muito estranho que muito cedo, né, nessas trajetórias LGBT, as pessoas sejam forçadas a se entender como diferentes, né? E aí perceber a própria diferença, né? E aí vai tanto, claro, para qualquer tipo de grupo marginalizado, minoritário, enfim, é esse processo muito doloroso de dizer, bom, temos um status quo, né? E eu não faço parte dele, né? Como que eu vou operar aqui para tentar sanar certas questões? Então, acho que a academia ainda é essa grande parceira nesse lugar mesmo de reflexão, né? É preciso fazer com que mais estudantes e mais pessoas que não sejam só LGBT estejam envolvidas nessas discussões. Me parece que a gente tem aí 2 pontos que são muito complexos que vocês trouxeram. O Samuel trazendo a questão de que esse debate, ele começar na academia, né, já demonstra que a gente tem muita coisa que a gente precisa olhar enquanto sociedade. Né, porque o aluno ele precisa chegar até a graduação para poder começar a conversar sobre certas pautas e ele vê que existe um espaço para ter esse tipo de debate. Ou seja, um debate que não acontece talvez em casa com a família, não acontece na escola. Então talvez ele vá crescendo sentindo que ele está errado, sentindo que existe alguma coisa de errado com ele e talvez parta daí essa necessidade dele de querer pesquisar sobre isso, né, para tentar entender como é que isso funciona e como é que isso opera na sociedade. Queria que vocês falassem sobre dessa perspectiva de vocês, de lugar de fala, né, como é encontrar esse ponto, né, de olhar para uma situação que vocês vivem diariamente, né, esse contexto, né, que vocês vivem enquanto pessoas do movimento LGBT, e ao mesmo tempo pesquisadores que tentam entender esse movimento para trazer luz para a comunidade como um todo, para fomentar esse debate e continuar falando sobre e tentar, como você falou, aproximar mais pessoas para conversar sobre esse assunto e fazer o debate, né, sair para, né, ir para além da porta da academia, né, para que ele possa, né, um debate como esse que é sistemático, que é metodológico, né, que é baseado em uma série de premissas e questões, que ele possa, né, ser cada vez mais difundido assim numa conversa informal, né, ou no podcast como a gente está fazendo aqui. Quem vai primeiro? Me perdi um pouco na pergunta. Porque eu também estou refletindo, cara, porque pensa o seguinte, né? Desculpa. Sou um homem hétero, cis,
né? Eu tenho todos os marcadores sociais de privilégio possíveis, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu converso com vocês fazendo uma pergunta, eu me pego refletindo sobre o que vocês acabaram de falar, tentando montar na minha cabeça um pouco, né, de reflexão mesmo, tipo, caraca, que lugar é esse que eu tô assumindo, né, na vida, né, enquanto professor, enquanto educador. A gente do lado de cá, do balcão, vamos chamar assim, a gente tem que ter essa responsabilidade também, né, de entender como que a gente pode garantir que esse aluno seja acolhido, que esse aluno possa ter uma formação, né, de qualidade, ele não passe por nenhum tipo de violência ao longo do processo formativo dele. Né? A gente, por exemplo, agora aqui na faculdade está em vias de colocar na rua a nossa cartilha, né, para os professores, né, para que os nossos professores entendam como ter uma relação mais respeitosa com seus alunos, né, entender como é que é esse processo delicado, né, para quem está sentado lá assistindo a aula. Então, ao mesmo tempo que eu falo aqui, eu vou me pegar várias vezes tendo dificuldade de processar uma pergunta bem formulada, Aham. porque a gente fica refletindo sobre. Não, mas acho que eu entendi perfeitamente o que você quer dizer. Na minha opinião, é utópico pensar que a gente pode chegar nesse lugar de segurança total. Não vai haver segurança total porque a gente está falando de um meio social. A gente está falando de um lugar que acolhe várias pessoas. Então, a equipe docente pode estar 100% treinada. A violência pode vir de um colega de classe e eles podem tomar todas as medidas cabíveis. Essa pessoa pode se sentir completamente amparada e acolhida pela instituição, mas aquele trauma não vai deixar de ser feito. Existe até uma metáfora, né, que é muito também atribuída à luta racial, ao movimento preto, que fala sobre... São coisas que você aprende a se blindar ao longo da vida, o preconceito. É uma coisa que você aprende a se blindar ao longo da vida. E quando é a primeira, machuca pra caramba, a segunda vai machucando, até a hora que você vai lidando, e aquilo ali te machuca, mas é um cortezinho. Você acaba se tornando um pouco blindado. Só que pensa em um cortezinho, outro cortezinho, são 1 milhão de cortezinhos sempre, sabe? Então aquilo que vai ser insignificante, uma hora vai ter um peso. E eu acredito muito que trauma é cumulativo, sabe? À medida que as coisas vão acontecendo, você vai tentando entender o porquê daquilo. Eu acho que quando uma pessoa sofre homofobia pela primeira vez na vida, ela nunca entende que aquilo é homofobia. Muitas vezes ela precisa passar anos da vida dela, ela entender o que acontece, quem ela é na sociedade, como ela se identifica, qual é a posição dela no planeta. E aí, quando ela tem essa ficha virada, aí ela volta numa primeira memória que ela nem sabia que tinha. Ah, então aquilo que eu sofri não foi uma implicância, aquilo foi homofobia. Aquilo que fulano falou pra mim não era que tava de grosseria, tava num mau dia. Não, aquilo foi motivado por homofobia, por LGBTfobia. Então eu acho que é muito utópico ainda a gente pensar que tem como a gente blindar e evitar. Isso não tem como ser evitado, porque a gente tá na sociedade. Nós temos como tomar todas as medidas cabíveis, claro. Treinar o corpo docente. A gente tem como transformar aquele ambiente num ambiente protegido. Ou até protetor. Só que é aquilo, você não tem controle sobre quem tá dentro da casa das pessoas, sobre o que as pessoas aprenderam em casa, o que elas acreditam em si. Porque eu já conheci pessoas que não tiveram criações preconceituosas e eram pessoas preconceituosas, sabe? Então eu acho que, infelizmente, se tratando de indivíduos, a gente nunca vai ter garantia nenhuma de nada. Mas acredito muito que, quanto a maioria dos indivíduos estiverem conscientizadas, a gente diminui drasticamente isso, com certeza. Uma outra coisa, né? Acho que dentro da pergunta que você fez, tem uma coisa que eu gosto de dizer sempre, que é nem toda linguagem, né, é eficaz o tempo todo em todos os lugares, né? As coisas são mais ou menos eficazes de acordo com o contexto. E isso é muito importante, né, da gente ter em mente quando a gente fala, por exemplo, de políticas de direitos. Por que isso, né? Muita gente me pergunta, claro, sobre a sigla e as novas identidades, a sexualidade, etc. Eu sempre digo, gente,
principalmente em antropologia, né, que é uma ciência de pensar a subjetividade, o sujeito, né, ele tem direito de se entender como ele quiser, de acordo com o contexto social dele. Então, se eu perguntar para a pessoa o que, é que ela é, e ela disser para mim, eu sou o Batman, ótimo, que maravilha, não estou aqui para policiar nada. Aí o pessoal pergunta, não, mas e o hétero que faz não sei o que pega homem, mas diz que é hétero? Eu falo, gente, a pessoa, se ela falou que ela é o que ela é, né? É direito dela. Só que, é isso. Em outros lugares, talvez não acreditem tanto, né? Se você sofre um ataque e você vai para uma delegacia, você vai ter que responder alguma coisa que seja condizente com a linguagem jurídica dali, de como você vai registrar uma ocorrência e como que aquele processo vai seguir. Então você tem uma série de linguagens e locais onde as coisas vão funcionando melhor ou pior. E aí a academia é a mesma coisa, né? Sendo que a gente teve uma mudança grande, né, nos últimos anos, que eu tinha falado, né, existe aí uma aliança que a gente pega nessa chancela da academia para levar algumas coisas adiante. Só que a academia também está em disputa, né? É um campo em disputa, tem que ser mesmo. Mas hoje em dia, principalmente depois da internet e tudo mais, você tem até o descrédito mesmo da academia, né? Você tem muita gente que vai contra isso. Então, porque na faculdade permitem tal e tal coisa, porque na faculdade se fala isso. Então não basta você dizer, puxa, alguém é um doutor, alguém é um professor e falou isso daqui e, portanto, você tem essa autoridade. E não que precise ter, mas a gente chegou num ponto, inclusive, de negação de, olha, não interessa que a pessoa estudou, não interessa a carreira que ela tem, não vamos dar crédito porque não quero, ponto, acabou. Então isso tudo é muito grave e são esses contextos onde algumas coisas vão funcionar mais ou menos. Então também é necessário, né? Existe, claro, essa utopia da igualdade, a gente não vai chegar lá. Existem processos que são, enfim, de legislação, processos de publicização da diversidade para que você tenha, né, as pessoas verem qual é a questão e conscientizar, e aí você vai ter mais filme, mais novela, mais o que for. E isso vai ajudar, mas é claro que a gente nunca vai atingir todo mundo, né? Então, realmente, esse estágio aí de uma segurança total não vai chegar, mas a gente está trabalhando, né? E aí, como eu tinha falado antes, né? Se um dia, né, a gente chegasse num ponto onde a própria ideia de sexualidade e dessas identidades sexuais e categorias não fosse mais hierarquizada, né? Idealmente, talvez até não precisasse existir, mas enfim, não existisse a hierarquização entre elas, a gente poderia viver num contexto onde, olha, você é qualquer coisa e está vivendo sua vida, né? A própria pergunta, né? E aí a gente, enfim, tem alguns pensadores, algumas questões sobre isso, né? Mas esse momento de você se construir enquanto sujeito e ter que olhar para si e entender que uma parte de você é tão significativa que vai ser o que vai te traduzir para o mundo e como você vai conseguir andar em qualquer lugar e ser lido socialmente, é muito complexa, né? Só que ela é uma criação social, né? Isso não é tão natural assim, né? Existe um momento da humanidade onde passou-se a pensar o indivíduo dessa maneira. Existem ciências que falam sobre isso e é isso que cria as situações onde eventualmente você opera assim. E aí é um contexto onde nem todas as pessoas atingem isso, né? Tem gente que não está interessada, enfim, em psicanálise, em filosofia, tem gente que não está olhando para si, tem gente que está só vivendo. E aí é também um lugar onde cabe, né, a quem tem esse tipo de formação e os compromissos políticos de pensar que, bom, se eu estou na academia, eu estudei, eu sei como é, eu tenho o dever, né, de tentar fazer com que isso chegue a mais gente. Eu tenho que pensar qual vai ser a linguagem que talvez atinja alguém fora dali, qual vai ser a ação política que vai incluir uma pessoa que está sendo excluída disso daqui, porque é isso, você tem pessoas que sofrem LGBTI-fobia, porque você sofre mesmo, né? Mas que muitas vezes não estão tendo esses recursos, né, de cultura mesmo, para conseguir, né, formular alguma coisa sobre isso para se defender mesmo que seja nesse lugar, né, do pequeno corte, assim, de você conseguir refletir só com você, sem falar com ninguém, não, ok, é um contexto, isso não é culpa minha, eu vou seguir com o meu dia, porque se você não tiver como pensar sobre isso, você não vai chegar nem nesse ponto, né? A não ser, claro, através da repetição da dor. E aí realmente é muito complicado porque, enfim, algumas pessoas conseguem repetir a dor até aprender alguma coisa. Tem outras que vão simplesmente desistir. Exato. Haja terapia. E você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Porque
fomos ensinados a pensar da forma como pensamos, fomos ensinados a assumir os papéis sociais que nós assumimos. Então, você estava falando sobre, culturalmente, nós sermos designados a ter tal papel. A gente falando mesmo de papéis de gênero, né? Do que significa ser homem e o que significa ser mulher na sociedade e todas as outras opções entre esses dois polos. Eu acho que o que mais me marca é pensar que ao longo da história nós tivemos inúmeros exemplos de inúmeras sociedades onde esses papéis sociais não existiam. Era tudo balela, né? Tipo, esse papel do que é ser homem, do que é ser mulher. E também me lembrou do caso do índio Tibira, do indígena, perdão. O indígena Tibira, não sei se você conhece esse caso. E para quem não conhece, é tido muito pelos pesquisadores como o primeiro caso de homofobia do Brasil, porque estamos falando de Brasil colônia, e foi um indígena que foi assassinado como exemplo, como forma de mostrar qual seria a punição para homens que assumissem papéis femininos na sociedade. E o indígena Tibira foi considerado pelos portugueses um homem que estava assumindo papéis de mulher. E eles acharam isso inadmissível. Só que é aquilo, para a realidade daquele povo, não existia o papel do homem e da mulher. Isso foi uma coisa do colonizador. E a mesma coisa a gente pode ver, enfim, em inúmeros outros exemplos, né? Grécia, enfim, sempre tivemos esses papéis muito confusos ao longo da história, né? Eu acho que quando a gente entende que a forma como nos enxergamos como sociedade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se veste, do que você acha que é apropriado, o que você acha que não é apropriado, o que você acha que é bonito, o que você acha que não é bonito. Quando você entende que tudo isso foi ensinado para você, você começa a conseguir questionar as coisas que provavelmente estão te causando dor. Porque você pensa assim, pô, mas peraí, a realidade dentro de mim é outra. Por que aqui fora esse conjunto de regras diz que tem que ser assim, sendo que eu sinto assado, sabe? Eu acho que é muito importante que essas pessoas tenham essa clareza, mas como ele falou, tem gente que tolera, que suporta e que aprende com a dor, tem gente que desiste, infelizmente. E esse contexto, né, que você falou, antigamente não existia, né? A própria palavra homossexualidade e também, consequentemente, a palavra heterossexualidade, eu agora não vou lembrar exatamente a referência, mas eu acho que é no século XVIII que é criado. Então, assim, essa ideia de que você tem um personagem social que é a pessoa homossexual e que a homossexualidade, e aí também a ideia de sexualidade, né? Ou seja, a sua orientação sexual como esse contínuo que te acompanha a vida inteira e que você precisa entender como aquilo que você é uma ideia relativamente nova na história da humanidade, né? Então, nesses momentos ainda da colonização, né? O pessoal gosta muito de falar da Grécia Antiga e tudo mais, mas beleza, sempre existiram atos homossexuais na história da espécie humana. Agora, você considerar que a pessoa que tem aquela prática, seja recorrente ou não, é o homossexual, né? E que isso é o que ela é pro resto da vida e como categoria social e que por isso ela vai ter tais e tais possibilidades afetivas e econômicas e sociais, é uma coisa muito nova. E ok, isso cria uma realidade na qual a gente está operando, mas isso também não significa que seja uma verdade inescapável, né? E aí, Gabriel falou, né, como um homem hétero e tal, não sei se você tem essa lembrança, colocar você nesse fogo, mas você lembra do momento onde você se entendeu como heterossexual? É uma discussão muito complexa. Essa pergunta, cara, perfeita, pertinente. Porque é uma coisa que a gente do lado de cá do balcão sempre faz, né? Quando é que você se descobriu homossexual, né? Isso é uma coisa que acontece e, assim, não existe um marco zero pra você. Você se descobriu heterossexual? Você se descobriu. Como é que foi esse momento que você se identificou Você sentou no jantar da sala e falou, mãe, pai, não, eu assim, gosto pra de você, meninas. teve um momento que você olhou e falou assim, eu acho que eu sou heterossexual, assim. E é incrível pensar, porque a sociedade vai montando isso em torno de você para você questionar caso você fica na dúvida se você sente uma atração por um menino, por exemplo, né? Não, mas eu não posso gostar de um menino, não faz sentido. Que né? absurdo. Não, e aí de mim se eu fizer isso, porque imagina, eu vou chegar em casa e o que meus pais vão falar se eu disser que eu tenho interesse por um menino.
Então acaba que você é um pouco forçado também aí em certas direções, né? Você, né, abri até aqui para poder não me esquecer de mencionar que não é sobre, né, homossexualidade, é sobre teoria racial, mas é um livro do José da Assunção Barros. Dá uma procuradinha depois, A Construção Social da Cor. E nesse livro, o Barros ele vai falar que todos nós nascemos humanos, né? A gente nasce, por acaso, o ser humano, só que a gente se torna, né, uma criança preta, uma criança branca, a partir do momento que a gente nasce no contexto social. Né? Então, é como se todos nós nascêssemos, né, de uma mesma maneira, mas a gente ganha marcadores sociais ao longo da vida, e a partir do momento que você ganha esse marcador social, você não pode mais, né, ultrapassar uma linha. Né? Então, se você é heterossexual, você não pode ter uma relação, né, homossexual. Né? Você não pode, né, ter uma relação com uma pessoa... Ou desejo, né? Né? É, Ou o desejo. é. E mesmo que você tenha... Né? No caso, aí é um fenômeno raro, né? No universo heterossexual, né? Porque É uma fase. é uma fase, ele também está querendo aproveitar, né? Porque ele faz o que ele quiser com todo mundo, porque ele tem esse poder na mão dele, quer dizer, né? Então ele já percebeu que ele pode fazer o que ele quiser, não só com mulheres, mas com homens também que estão ali ao bel prazer do desejo testosterônico dele e tal. E eu acho que muito disso também é marcado não só pela LGBTfobia, mas principalmente o machismo. Porque a gente vive numa sociedade onde, grande parte das vezes, mulheres são incentivadas a descobrir a própria sexualidade. É excitante ver duas mulheres se beijando. É legal. O sonho de todo homem é ter duas amigas se beijando na cama. E os homens não são incentivados a isso. Não existe isso. Tipo, você chegar na sua rodinha de amigos e falar assim: pô, tô achando que eu vou dar um beijo no fulano. Vão olhar pra você e vão falar: você tá maluco, meu irmão? Daqui a pouco você sai dali, tá todo mundo virando as costas pra você e nem querem mais olhar na sua cara. Porque a gente vem muito dessa cultura, né? Desse falocentrismo. De que é excitante ver duas mulheres juntas ao bel prazer de um homem, mas dois homens juntos é completamente... é repúdio, é errado. E é uma coisa que eu acho muito curiosa. Porque durante a minha vida, crescendo mesmo, tipo, sabe aquela fase que você tá todo sábado tem uma festa de 15 anos pra você e que todas as meninas da sala estão fazendo 15 anos, e aí não tem um sábado que você fica em casa? Eu me vi em situações onde minhas amigas estavam sendo incentivadas a dar selinhos umas nas outras e estavam curtindo isso, de hoje eu vou beijar uma menina. E todo mundo de boa. Uhul, vai lá, olha que legal. Ih, fulano é bi, ih, ciclano é bi. Eu não vi um menino tendo coragem de fazer isso. E eu te garanto que tinham muitos ali que queriam, porque à medida que a gente foi crescendo, as coisas foram, né, se ajeitando. Mas aí eu fico pensando, eu falo, cara, imagina o peso, né? Tipo, você viver essa experiência pra uma pessoa que tá, vamos, num momento de inocência, se algum daqueles meninos quisesse botar essa curiosidade em prática, coitado. Coitado. Mas isso é porque a masculinidade ela é construída na negação, né? Você não pode chorar, você não pode fazer, você não pode acontecer. E aí, quando eu te fiz essa pergunta, é um pouco porque na sociedade patriarcal, a gente tem essa questão, e aí os homens são hipersexualizados, né? Você pode pegar todo mundo que você quiser, obviamente as mulheres. Só que a heterossexualidade, ela não existe como conceito, né? Como você falou, a sua vida enquanto alguém que está adequado às expectativas lançadas sobre você desde o nascimento, e a gente fala inclusive da identidade de gênero, faz com que você não questione nada. Você estava só vivendo. Você teve o privilégio de apenas existir. E aí você cresceu, e aí você estudou, e aí você já jogava futebol, né? Você curte muito futebol. Cheguei na sua sala, você estava vendo futebol, você tem livro sobre futebol. Eu detesto futebol, é a segunda coisa que eu proibiria se eu fosse rei. Nossa. Eu assino esse Não, vou perguntar qual é a primeira coisa que ele proibiu. Então, você estava só vivendo, né? Você teve o privilégio de apenas existir, jogar futebol e etc. Sem que você precisasse pensar sobre a sexualidade, sem que ninguém dissesse, olha, a gente tá percebendo que tem alguma coisa aqui em você que indica que você um dia vai querer fazer sexo com X, e isso não é adequado, e isso não sei o que lá. Mas aí você também é instado a pensar, bom, eu para ser isso é porque eu não sou aquilo. Né? Então, assim, a mulher é a mulher, ponto e acabou. O homem gay,
ele é o homem que abriu mão, né, do grande privilégio de ser homem para ficar pior ainda, né? Porque na sociedade patriarcal ele quase que se iguala à mulher, mas na verdade ele é ainda pior, porque ele é o anormal. Então, assim, existe apenas assim, a ideia de se entender enquanto homossexual, e aí, de novo, né, lembrar sempre a questão também da identidade de gênero, né? A ideia de se entender como uma pessoa trans é a ideia de se entender como errado em relação àquilo que é a expectativa sobre você, né? E aí, quando você falou da questão negra, né, é muito parecida, porque as crianças negras também têm esse momento de se entenderem enquanto negras. Nesse lugar de, bom, existe aqui uma diferença, existe aqui um tipo específico de perseguição, existe aqui um tipo específico de questão, e aí uma diferença que é muito apontada, né, e de forma alguma como uma hierarquização, né, já usei essa palavra várias vezes aqui hoje, mas geralmente a criança negra está numa família negra, né, então pelo menos em casa você às vezes tem ali algum tipo de acolhimento em relação à questão racial. Já a criança homossexual muitas vezes começa a sofrer a LGBTfobia já dentro de casa, né, vem da família isso daí. Então é preciso pensar nesse momento onde a construção da diferença social acontece e define esses destinos, né? Como eu falei, existiu um momento na minha vida onde eu falei, opa, acho que eu devo ser mesmo isso de que estão me acusando a minha vida inteira. Então agora eu vou assumir para mim, e aí dia eu vou assumir para outra pessoa, e aí um dia eu vou passar pelo processo de ter que dizer para as pessoas, então, vocês tinham razão, era isso mesmo. Eu não me aquele meme, né? Eu não descobri, eu fui avisado. Eu fui avisado várias vezes, né? E aí você tem que passar por esse processo de, bom, gente, agora eu tenho um anúncio a fazer, vocês tinham razão. Eu admito que vocês tinham a razão. E aí as pessoas ainda perguntam. Não, mas ainda tem um momento meio... Mas você tem certeza mesmo? Eu falei, ué, vocês não falavam batem tanto na porta. Desculpa o termo, enchem tanto o saco, né? Quando as pessoas fazem as revelações, que eu inclusive acho que é uma coisa muito cruel. Ainda tem aquele flor de pessoa, né? Que vai botar você contra a parede, mas será que é isso aí mesmo? Não tô achando. E tem uma outra questão que é o fetiche da categoria, né? As pessoas gostam muito de, como você falou, uma pessoa heterossexual pode experimentar, pode fazer, poderia ter acontecido lá na festa dos meninos terem beijado ou não. E aí, claro, eles iam ser zoados, imagina, estão abrindo mão dessas coisas. Mas, gente, é isso, né? E aí a gente, de repente, se assume, ok, eu sou gay. Mas e se acontecer, né? De ir numa festa e ficar com uma menina? Aí vai ter gente que vai dizer, não, então é porque você é bi. Mas, gente, não necessariamente. O processo de identificação e de como você aceita um rótulo para você, ele passa por tanta coisa que realmente a prática sexual e o desejo é talvez a última, né? Ou pode ser a primeira, mas talvez não seja a mais importante, né? Porque a gente não está fazendo sexo o tempo todo. Então é muito complicado, né? É um processo realmente muito complexo e que vai criando, né, essas armadilhas sociais mesmo, né? E aí, tentando voltar um pouco aqui para os nossos temas, né? Tanto o trabalho, as marcas, o mercado de consumo, a academia, né? Todos os espaços tentam, né, operar aí nas suas lógicas dentro dessa trama muito complexa onde isso é imbricado várias vezes. E aí tem outro conceito, né, interessante aqui, que é a interseccionalidade, porque é isso, né? A gente falou aqui de raça e falou de LGBTQIA+, e tem pessoas da LGBTQIA+, que são negras. E tem pessoas que são negras e são PCD. E são PCD, negras e LGBT. Então, assim, você tem uma série de questões aí que vão o tempo todo se cruzar. E quanto mais a gente vê, quanto mais a gente tem os profissionais, quanto mais a gente tem as pessoas exercendo as suas funções, mais a gente precisa dar conta, né, dessas vidas e de como elas vão conseguir operar. Totalmente. Mesmo que a ideia seja, olha, a gente tem um sistema capitalista, a gente quer que as pessoas funcionem para trabalhar e servir, etc. Tá, mas então você vai precisar de acessibilidade, você vai precisar de um compliance, você vai precisar de uma cartilha, você vai precisar de alguma coisa que permita que essa pessoa consiga chegar aqui, bater o ponto e trabalhar. Porque se ela chega aqui e ela é violentada, não pode usar o banheiro, é expulsa, é não sei o quê, ela não vai conseguir nem ser escravizada aqui por vocês como vocês gostariam. Então Sim. Eu falei muito sobre isso no meu TCC, inclusive. É isso que a gente ia chegar. Iríamos chegar nesse ponto, né? A exploração do Magenta Cash. Esse título é porque, assim...
escolhi esse TCC porque foi uma forma que eu encontrei de juntar os amores da minha vida, as paixões da minha vida, né? A comunicação, a luta social e a música. Esse título foi inspirado numa música da Glória Groove, cantora drag queen maravilhosa, que tem uma música chamada Magenta Cash, que faz uma crítica ao Pink Money, né? A exploração do Pink Money. Só que ela não quis usar Pink Money por ser um termo batido, então ela trocou o Pink por Magenta e o Money por Cash. E aí eu achei isso muito criativo, acho esse termo muito mais... Inclusive eu acho ele muito mais glamouroso, Magenta Cash, do que Pink Money. E aí eu fiz o meu TCC falando exatamente sobre isso, né? Sobre como a gente percebe a luta, a visibilidade LGBT, o movimento LGBT, que é PN+, no quesito, assim, de ver as marcas que são aliadas, né? Tanto que o subtítulo é o oportunismo das marcas brasileiras em cima da pauta. Por quê? A gente tá falando de uma realidade onde, como eu falei lá na frente, existe a virada de chave do momento que esse assunto deixa de ser tabu e passa a ser necessidade para ficar bem na foto. E a gente vê muitas marcas surfando nesse hype. E foi isso que eu quis estudar na minha pesquisa, na minha monografia. Até que ponto a gente pode acreditar, né, que essa marca tá realmente sendo uma aliada ou se ela tá só surfando no hype do Pink Money. E para quem não sabe, Pink Money é o termo que a gente usa para nomear o capital de compra da comunidade LGBT, que inclusive ser LGBT não, né, mas assim, oferecer produtos, serviços e campanhas LGBT é muito lucrativo para o mercado. Então, a partir do momento que viram que ali era uma oportunidade de ganhar dinheiro, vamos surfar nesse hype, viva os gays, vou botar a bandeira LGBT no logo da minha marca. E é isso aí. Mas aí a gente entra na questão, realmente essa marca tá fazendo por onde? Aí você falou sobre a inclusão dentro do mercado de trabalho. A sua empresa tá lá no mês da parada, no mês de junho, na parada LGBT, patrocinando. Você tem alguma política interna na sua empresa que visa contratar pessoas LGBT, que visa dar apoio a pessoas LGBT que já são parte da sua empresa, que possam estar passando por qualquer situação de desconforto devido à sua sexualidade ou sua identidade de gênero? Ou será que você está só preocupado em estampar a bandeira do arco-íris na sua marca? E se eu não me engano, o nome do jornalista que eu citei na minha pesquisa é Beto Lago. Perdão se eu estiver errado, mas ele foi um dos principais... das pessoas que eu achei mais corajosa, de todas as pessoas que apareceram na minha pesquisa. Porque ele disse que é comum marcas ligarem para ele pedindo consultoria sobre: oi, quero patrocinar a parada. E aí, como é que eu faço? Tararatata. E ele apresenta os pontos. Ele, olha... Para patrocinar a parada, a gente precisa saber que você esteja alinhado, né, com os ideais do movimento. E aí ele disse que frequentemente marcas chegam até ele e saem fora, porque acha que é muita balela, ou então são poucas aquelas que falam assim: não, peraí, existem lacunas dentro das minhas políticas internas que eu preciso preencher para que eu possa me declarar um aliado da causa. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente possa ver hoje, sabe? Porque, por exemplo, na minha monografia, eu fiz o estudo de caso sobre a marca Amistel. A gente pode falar marca aqui? Pode. Tudo bom, Que horas Amistel? são? Se você quiser mandar um pack. I am. Tudo bom. E uma das... Se a Amistel quiser patrocinar esse nosso podcast a gente aqui, podia estar aqui bebendo Amistel. A gente podia estar fazendo isso em Amsterdã. Exatamente. Perfeito. Fica o convite aí, Amistel, se você quiser patrocinar esse glorificado centro de ensino universitário. Levar a gente na parada também, bota a gente em cima do teu trio. Justo, a gente vai lá, tudo ótimo. Ó, junto, tá? Só chamar. Que é uma marca que é patrocinadora da parada desde 2019 e tá sempre com projetos que não visam lucro, nem apoio à comunidade LGBT. Então, uma das coisas mais bonitas que eu vi a Amistel fazer foi nas paradas desde 2023. A Amistel leva o cartório às ruas, sem nenhum benefício lucrativo. E o cartório serve para que as pessoas trans na parada retifiquem seus nomes sociais. Então as pessoas saem para curtir a parada, chega lá: oi,
quer retificar seu nome? E você sai da parada com seu nome social limpo, zerado. E não estão vendendo cerveja, não estão expondo isso em nenhum lugar, sabe? Eu acho que isso é um dos principais pontos que você pode parar pra ver e falar, não, realmente, isso daí é de quem se preocupa, né? Porque se a maioria dos casos que a gente vê de marcas apoiando a comunidade LGBT é sempre debaixo dos holofotes, eu acho que quando a gente começa a ver marcas, empresas que se preocupam em ter ações que não são voltadas ao grande público, no sentido de visibilidade, né? Que não são pensadas para gerar uma boa imagem, gerar um retorno para essa empresa, eu acho que aí a gente encontrou alguém que realmente se importa, alguém que realmente está tentando fazer por onde, está tentando mudar um pouco o cenário. Eu vou abrir só alguns parênteses aqui que eu acho que são importantes nessa nossa discussão. O primeiro sobre o quanto é raso a gente pensar que socialmente, né, isso é algo que afeta só o movimento LGBTQIAPN+, né, no sentido de que se a gente parar para pensar do lado de cá do balcão, eu enquanto uma pessoa branca, hétero, cisgênero e coisa e tal, sou uma pessoa hétero que teve muita dificuldade de manifestar e expressar as minhas emoções, porque havia também uma pressão muito grande para que eu não chorasse. Homem não chora, homem não dá abraço, homem não dá beijo, homem não se relaciona com ninguém de uma maneira de toque, de aproximação. Então olha como isso afeta também a formação, né, de um homem hétero, né, para perceber que sim, você pode chorar, você pode se emocionar, você pode se frustrar. Só que a gente coloca o homem hétero numa posição tão alta que ele pensa assim, cara, eu não me frustro. Eu não posso ficar puto, eu não posso ficar triste, porque assim, eu sou perfeito. Se a gente colocar Daí a gente da cria hierarquização que narcisistas. você falou, assim, o homem hétero branco cisgênero ele tá aqui, né? Inclusive, existe um problema que acontece relacionado a isso que chama complexo de Atlas, né? Que é a ideia de que você está carregando o mundo nas costas. Né? Uhum. Mas então assim, é uma questão que afeta todos nós, né? Evidentemente, né, do ponto de vista heterossexual em menor medida, mas o quanto que a gente tem dificuldade de lidar com a questão heteroafetiva. Sim. Né? Eu, felizmente, sempre fui cercado de amigos que a gente nunca teve nunca foi uma questão pra gente, né? Eu nunca tive esse problema de ficar receoso de dar um abraço ou um beijo num amigo meu, achando que ele podia pensar que eu queria agarrar ele, ter qualquer tipo de coisa, sei lá. Mas aí, enfim, era um parênteses que eu queria fazer, porque eu achava pertinente, mas retomando a questão do Magenta Cash... Não, mas só um parênteses do seu parênteses. Isso é... Isso é um colchete, no caso. Exato. Uma chaves. Isso é muito real. Porque isso, inclusive, foi... Eu não lembro qual foi o ano, mas a gente teve um caso que viralizou de um pai e filho que estavam andando de mãos dadas na rua e tomaram uma surra. Porque acharam que era um casal LGBT. Já é absurdo o fato de terem apanhado por terem assumido que era um casal LGBT. Segundo que é o que você falou. A homofobia atinge a todos. Claro que em menor escala os homens heterossexuais. Mas aí a gente cria um problema muito maior, porque esses homens que são incentivados a não beijar, a não abraçar, a não se desenvolver emocionalmente, são homens que não sabem se frustrar. E aí viram potenciais agressores, potenciais abusivos, enfim. Só que eu acho que o principal problema é que quando você fala sobre a manifestação de afeto, de carinho, é muito engraçado, porque se você parar pra pensar, a heterossexualidade, um homem heterossexual, ele é homoafetivo. Porque ele gosta de estar com os amigos, ele sai com os amigos, ele ri com os amigos, ele gosta do amigo. A mulher é pra sexo. A namorada dele, ele larga em casa pra... Claro que eu tô generalizando, não estou falando que você, meu querido amigo heterossexual sentado aí, é um babaca, tá? Não estou falando isso. Mas, ou será que não? na maioria dos números, dos exemplares que a gente pode ver, é sempre assim. A heterossexualidade, ela é homoafetiva. Os homens estão entre os homens. Eles defendem outros homens. Eles apoiam outros homens. Incrível. A mulher tem um papel sexual na vida dele. A mulher não tem um papel de afeto na vida dele. Raras exceções, mas
enfim, vamos fechar aí o parêntese. É porque antes do hétero e homo, né, a gente continua vivendo numa sociedade patriarcal, misógina, né? E aí é isso, né? Apesar dessas experiências muito particulares que nós vivemos enquanto pessoas LGBT, também, né, continuamos homens. Então a gente tem isso a colocar. Continuamos. Meninos, meu Deus. Se bem que, né, a socialização masculina é algo em debate, né? Você falou desse caso aí do pai, né, e do filho, mas há menos de um mês nós tivemos aquele caso, né, de uma... Desculpa, eu não aguentei. Não fala isso em Personal voz alta de trainer. uma pessoa que quer cancelar o Desculpa, catolicismo. não aguentei. A personal trainer, né, em Recife, que sofreu transfobia, Exato. sendo uma mulher cis, enfim. Mas a outra coisa que eu ia falar sobre isso, agora me fugiu. Então a gente continua. Voltamos já. Vai voltar. Ah, não, era o negócio do Pink Money, tá. Isso. É porque é isso, né? A gente tem, assim, na história do movimento LGBT, a gente tem os movimentos civis dos Estados Unidos dos anos 60, né? Inclusive o movimento negro, principalmente, e o movimento feminista como esses grandes espelhos do que viria a ser o movimento LGBT que vai surgindo ali. Por isso que a gente está em junho comemorando isso, né? Por causa do levante de Stonewall, que não foi a primeira coisa, mas enfim. Inclusive vai sair um conteúdo maravilhoso sobre a revolta de Stonewall no Instagram da faixa, fique ligado pra saber. Olha aí. Já tá prontinho, já editado, bonitinho, pra você ver essa coisa linda aqui falando, e vai sair por lá. Inclusive, eu vou aproveitar o momento que, se você estiver assistindo a gente, tem alguma dúvida, bota um comentário aqui embaixo, nesse vídeo que você tá assistindo, porque se a gente não tiver falado sobre isso aqui no podcast, no caso no videocast, né, que você tá vendo pelo nosso YouTube, a gente pode pegar essas questões que vocês trouxerem nos comentários e criar conteúdo em cima. Né? Exato. Com certeza que meus queridos não vão... Né, se Ou vai incomodar. estudar também, né? O Google tá aí, aqueles, mentira. Não, mas é isso. É uma coisa que dá pra responder com o Google, tu vai dar uma gugada, resolvido, né? Mas, né, no pior das hipóteses, estamos aqui com pessoas super disponíveis para poder falar sobre, e a gente vai conversar. Claro. Stonewall foi em 69, né? E aí a gente tem lá os anos 70 como um desbunde, alguma coisa. Você tem no Brasil uma galera que, até pelo contexto de ditadura que a gente vivia, foi pro norte global, enfim, estudar, se exilar ou qualquer coisa assim, começa a trazer algumas coisas, vem pra cá, e aí a gente tem, na construção do nosso movimento LGBT brasileiro, né, já essa mimetização de como eram os movimentos civis estadunidenses, né. E aí, nos anos 80, enfim, vem a epidemia do HIV/AIDS, né, como esse grande... uma bomba mesmo, né, que acabou ali com o que estava acontecendo, mas também trouxe muita visibilidade e permitiu essa associação com as políticas de saúde, né, e aí a partir dessa ideia que é muito de uma moral cristã, né, enfim, sem necessariamente as críticas, mas enfim, vivemos numa sociedade cristã, então é a ideia de que, bom, já que estão morrendo, então tá, vamos colocar na pasta do Ministério da Saúde aqui pra pessoa não morrer na porta do hospital, não sei o que, não sei o que lá. Exato. Então você consegue uma desculpa de que, bom, a gente não vai patrocinar o sexo, mas a gente vai pelo menos dar um remédio aqui pra ninguém morrer sofrendo, não perder os filhos e tal. E claro, principalmente depois, né, que o vírus começa aí a fazer a sua ponte para outros grupos, enfim. Mas aí nos anos 90, quando as pessoas deixam de morrer na mesma velocidade que vinham morrendo, né, você tem finalmente essa explosão do Pink Money, né, essa ideia de que, olha, estrategicamente a gente pode se mostrar dentro da sociedade capitalista como nicho de mercado. Então você começa a ter aí, já existiam, né, mas enfim, você tem uma grande explosão de boate gay, cruzeiro gay, festa gay, e, enfim, hoje a gente tem o RuPaul e o show da Madonna e o caramba, mas isso cria, né, o tipo de cultura e de pertencimento, que inclusive é muito positivo, né, eu obviamente falo de um lugar, de alguém que pertence a isso, né, vou à parada, vou ao show, domino essas linguagens, mas você também cria dentro disso uma exclusão que vem do movimento, não porque, puxa, isso foi desenhado dessa forma, mas porque dentro desse contexto capitalista foi onde deu para conseguir algumas coisas, né? Então você, vamos ter a agenda do casamento, porque a gente tem uma Constituição que diz que todo mundo é igual, então qual é o direito que está aqui? Mas aí o casamento é também porque existem questões jurídicas, porque existe patrimônio, porque existe tudo isso. E tudo isso é válido, gente, todo mundo quer casar, casa, tá ótimo, maravilhoso. Me convidem. Né? De festa, mas isso acaba também criando um roteiro de vida homossexual e que Até onde é apropriado ser. não, e que vai muito além do sexo, né? Mas que não é acessível para todos, né? Tem pessoas que, eu já falei aqui um pouco de quem não acessa a academia, os estudos e tal, mas é isso.
dentro do que é a minha tese hoje, né, que é falar de pessoas desabrigadas, existem pessoas que são LGBT e que não têm dinheiro para ir a um show, para ir a uma boate, para estar num lugar que seja seguro, que permita interações afetivas ou eróticas, que, né, permita que você crie amigos, que você ria, que você domine esses vocabulários, né? E claro, hoje com a internet até é mais fácil mesmo, né? Supostamente qualquer um pode pegar ali um telefone e ter acesso a esses memes, enfim, conhecer coisas que fazem com que você se sinta pertencente, né? Aquele discurso do que é, né, ser LGBT, mas você tem, porque essa é a nossa sociedade e a maneira como a coisa conseguiu avançar, também embutida na maneira de fazer essas discussões, na maneira de lutar por direitos, na maneira de pensar academicamente, já esse tipo de exclusão. Então, a própria questão do que é, né, a homossexualidade negra, né, se o movimento está pensando raça ou não, se está pensando periferia ou não, se está pensando desabrigamento, se está pensando mercado de trabalho, a grande questão da transfobia, né, assim, há muitos anos a gente fala desse dado, que é verdade, o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. E tudo bem não, mas enfim, é isso mesmo, né? E nada bem, Mas o dado, ele vem sempre de uma compilação ali do Grupo Gay da Bahia, que é dos casos, né, que foram noticiados e tudo mais, mas você tem, enfim, não vou saber exatamente o número, mas 90% desses casos são, na verdade, de transfobia, né, principalmente mulheres trans que são assassinadas aí por parceiros e tudo mais. E ok, né, serve para que você capitalize esse número e possa dizer país que mais mata LGBT, mas uma coisa é a vida do LGBT branco, cis, numa grande capital como Rio e São Paulo, outra coisa muito diferente é a de uma travesti no interior do Piauí e como ela vai conseguir transitar naquelas sociedades ali. Inclusive tem umas diferenças que não são só essas da violência, né, embora isso seja muito marcante, né, mas você tem também esse lugar de quando você é compreendido como, né, uma travesti ou enfim, às vezes você não sofre tanto a violência física porque as pessoas ficam muito em paz ao saber que você é aquilo, né? Então, assim, essa é a fulana e ela tá aqui, só que aí a ela vai ser negada a possibilidade de um trabalho diferente, enfim, da prostituição, ou de ser cabeleireiro, ou de qualquer coisa assim. Obviamente não tô comparando as duas coisas, mas enfim, roteiros de vida, né? Ou vão ser negadas possibilidades afetivas, né? Então ela vai servir ali para sexo, vai ter homens ali da sociedade que talvez aceitem ter atos sexuais com ela sem que isso ameace a ideia deles de que são heterossexuais e que, portanto, tudo bem, porque ela ocupa esse espaço. Então é também pensar, né, como que esses discursos acadêmicos, políticos, mercadológicos, né, e que passam pelo consumo e pela capacidade de consumir, são também discursos que validam, né, e que permitem a existência de pessoas ao mesmo tempo que inviabilizam outras existências, né? Então você também pensar como, e aí voltando, né, para marcas e como que se usa o dinheiro e como que a gente inclui numa empresa e quem patrocina ou não, é como quem está no mercado e realmente pensa sobre questões LGBTQIA+, vai conseguir também sanar essa questão, porque nem todo mundo vai conseguir ser esse ser produtivo do capital. Nem todo mundo vai estudar, se formar, arrumar um emprego e estar gerando renda para si e movimentando a economia dessa maneira. Mas essas pessoas existem, elas são também LGBT e elas precisam fazer parte da discussão. E a gente acaba vendo que dentro desse mercado a gente continua tendo uma série de padrões, né? Porque, ora, vamos pegar aqui uma marca que trabalha com mulheres, né, hétero, cis e por aí vai. É aquela mulher do corpo perfeito, bronzeado, que vai participar, né, de uma campanha e coisa e tal. E aí quando você faz uma campanha, né, dentro, né, do Pink Money, do Magenta Cash e por aí vai, eu também vou ter um modelo de gay, um modelo, né, de LGBT ali que eu quero para ilustrar essa minha campanha. Claro. Então a gente ainda tem muitas camadas a lutar, porque mesmo essas marcas que tendem a ser parceiras, né,
elas às vezes ainda estão criando um discurso, né, de padrão, para você poder ser de fato Respeitabilidade, né? Exato. O que a gente tolera como aceitável na nossa ideia de diversidade, né? Exato. Isso é muito perigoso, porque, enfim, é claro que existem também pessoas LGBT que são moralistas, né? A gente já falou, tem essa agenda. O casamento, né? Que, de novo, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário, talvez um dia da minha casa, mas... Eu duvido. Não, mas é possível, hoje em dia eu penso mais. Penso mais nessa possibilidade. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas é isso, assim, a ideia de que, olha, a gente precisa casar, porque agora a gente vai formar também um núcleo familiar e eventualmente a gente vai adotar uma criança, não é uma ideia que é muito higienizada. E é isso, você enquanto indivíduo, gente, é muito importante, né? Quando a gente fala dessas coisas, a gente fala às vezes de gosto, a gente fala de identidade, né? E aí sempre tem alguém que tá assistindo e fala, não, mas ai não, porque o meu pai, não consegui. Gente, você, pessoa que tá assistindo, não interessa, né? Porque não é sobre você, ninguém tá sendo citado aqui nominalmente, nem a gente tá falando exatamente sobre nós. Mas, né, o mundo diverso, que tem realmente milhões de pessoas, e, né, elas estão ali dispostas a terem suas vidas e viverem seus arranjos diferenciados, qualquer tipo de arranjo de relacionamento e de vida, ele sempre acontece numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade, né, de categorizar. E isso passa pela academia também, né? É isso, eu sou um antropólogo, então assim, daqui que eu vejo alguma coisa, que ela seja prevalente o suficiente para que eu possa identificar um nome, e aí eu escreva sobre, e ele seja publicado e depois republicado, para isso cair ali, quando estiver na boca do povo é porque já está em desuso, né? As pessoas já foram além daquilo ali. Então tem gente, tem trisal, tem quadrisal, tem gente casada, né? Antigamente tinha lá os sultões com 60 mil esposas, enfim, tem de tudo no mundo, né? Então essa ideia de que, olha, vai ser eu e o meu parceiro e só nós pro resto da vida, uma relação monogâmica ou não. Gente, querem ser monogâmicos, sejam, não estou sendo contrário. Só estou dizendo que, né, tem de tudo, gente. Tem gente que não é monogâmica, tem gente que tá em outros arranjos. Então, é preciso entender que os discursos, mesmo que eles tenham uma função, né, então, de novo a questão do casamento, ele é um acordo civil, né, um acordo jurídico para você ter uma proteção, isso é muito necessário, as pessoas realmente, elas têm patrimônio em comum, elas precisam organizar a vida delas, isso é maravilhoso, isso é jurídico, mas isso também é social, isso também produz alguma coisa sobre quais são as possibilidades, e aí você tem que pensar, bom, se isso é vendido, né, se isso aparece na televisão como ideal, quem não está vivendo esse modelo de relacionamento por qualquer motivo, né? Por escolha, mas também porque às vezes não consegue, né? Você pode às vezes não ser entendido como um parceiro viável ou ideal, e aí é onde a gente vai essas coisas de quais são os corpos que são mais ou menos desejáveis e tudo mais. Enfim, você tem histórias que não vão alcançar esses roteiros. E elas precisam também ser validadas, também ser respeitadas, também ser entendidas como uma possibilidade de sucesso. Porque a gente não pode o tempo todo reforçar a ideia de que se você não conseguiu tal coisa, você é um fracasso. Porque senão você tem a história da vida da pessoa inteira sendo baseada no desvio e no fracasso. Você primeiro fracassou em ser heterossexual, aí você fracassou em ser cisgênero, você fracassou em ter um parceiro fixo, você fracassou em que essa parceria fosse monogâmica, você fracassou em que essa parceria fosse legitimada pelo Estado. E, né, gente, às vezes você simplesmente não fracassou em nada, você só viveu uma vida diferente, né? Tudo bem. E você com o teu projeto de pesquisa, você lida com um corpus, né, com um recorte de pessoas que talvez sejam, né, do ponto de vista social, talvez as muito fracassadas, né? Porque são pessoas ainda que são desabrigadas, né? São pessoas que estão num contexto social, econômico também, né? Muito difícil, né? Queria falar um pouco sobre o teu projeto também, né? Para além do Pink Money, do Magenta Cash, que eu acho que já ficou, né, bem avançado aqui na discussão, como que foi desenvolver esse trabalho, como é que foi chegar nesse tema, desenvolver sobre ele. Enfim, vai dar muito pano, porque a gente tem muito para conversar aqui, tem muita pergunta que eu quero fazer. Eu tô preparado para aula, que eu tô encantado, nós, tá maravilhoso. Inclusive, estamos aqui há muito tempo, então se você, né, tem aquela pergunta que você quer fazer, quer deixar um comentário, dá aquela moral pro, né, professor que vos fala para poder fazer esse podcast ser muito visto, muito maravilhoso. Bora, me conta. Não, enfim, eu cheguei a esse tema, né, através da minha proximidade com a Indianara Siqueira, que é a criadora da Casa NEM, que é um abrigo aqui no LGBT, um abrigo LGBT do Rio de Janeiro, né?
E aí, durante o mestrado, enfim, aquele contexto de pandemia, né? Eu falei, gente, o que eu vou fazer em termos de pesquisa antropológica na pandemia, né? E felizmente, como eu já tinha um contato com Indianária através do movimento social, eu falei, vou fazer sobre Indianária. E aí o projeto da dissertação de mestrado foi muito sobre ela e sobre o capital político dela, né, enquanto ativista, se isso conseguiria passar para o projeto da Casa NEM ou não. E agora ele tem uma continuidade, porque hoje ela está presidindo a Rebraca, né, a Rede Brasileira de Casas de Acolhimento, e existem várias casas, né? Então eu fiz umas viagens, encontrei pessoas, fui ver quais são os contextos das casas de acolhimento no país inteiro, né? E como isso está em discussão, porque agora a gente tem também, né, dentro da pasta de direitos humanos, a Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, pela primeira vez presidida por uma mulher trans, né, a Simi Lahá, e tem o projeto Acolher Mais, né? Então a gente está num momento e, infelizmente, enfim, né, pela lógica pendular da política, a política LGBT ela funciona muito nessas janelas, né? Então a gente tem governos como o governo passado, onde nem tudo estava avançando, se você sobrevivesse ao dia seguinte já era muito. Muito lucro. E outros onde, opa, temos uma janela, é agora que a gente vai passar um projeto, tentar mostrar serviço e corre, que são 4 anos só, porque a gente não sabe como é que vai ser ano que vem e tudo mais. Então, assim, inclusive a minha defesa provável, né, vai ser justamente ali antes da eleição, e claro que o resultado da próxima eleição vai ser fundamental também para possível, né, a continuidade desse trabalho, para a relevância dele depois, porque basta que mude o presidente, enfim, e o Congresso para que o contexto político desse tipo de projeto, né, seja automaticamente alterado assim do 8 para o 80, né? Uhum. Só um adendo, quando você fala isso, gente, isso é muito verdade, tá? Porque o viés político nesse país é determinante, infelizmente. Então, quando você fala isso, são só 4 anos, eu automaticamente penso... Sabe quando a porta da Sapucaí tá fechando e a escola tem que passar? É exatamente isso. Corre pra fazer o máximo que dá enquanto ainda há tempo. Porque se o próximo governo não for aliado, ninguém solta a mão de ninguém. Volta aquela campanha e é isso aí, porque é complicado. E aí, assim, aquilo que eu falei, né? A política, ela é muito... A política, ela é social, né? Você precisa dialogar, e, de novo, né? Tem coisas que são mais ou menos eficazes de acordo com os espaços, com o que é a sociedade. E a sociedade, ela tem uma moralidade que passa, né, pela filosofia cristã, mas, enfim, que entende a sexualidade, entende as questões de gênero como problemáticas, mas vai entendendo outras coisas como necessárias, né? Então, o que acontece muito nos abrigos é essa construção de, não, a gente vai mostrar serviço e dizer, olha, a gente está tirando a pessoa da rua, a gente está encaminhando para um trabalho, a gente distribui comida, a gente distribui comida não só para quem está acolhido aqui, mas para as pessoas ao redor, né? Então, toda essa ideia do assistencialismo, né, é sempre também uma ideia de reforço da possibilidade daquele espaço como um local que não é só para ser LGBT, né? E aí uma questão que surge no meu trabalho é como que você define, né, que é um abrigo LGBTQIA+, sendo que as pessoas, obviamente, não podem, né, ou não deveriam fazer sexo ali, né? Porque a maioria das pessoas acolhidas geralmente está ali por questões de identidade de gênero, né? Então, pessoas trans e que não necessariamente estão ali, mas a gente também tem abrigos, por exemplo, só para homens gays, né? E existe um cuidado, e que tem que existir mesmo, né? Todas as casas têm regras, enfim, de que não aconteçam relações sexuais ali, porque é muito fácil um político, né? Alguém ali virar assim, olha, vocês estão querendo fazer um motel aqui, alguma coisa nesse sentido, e isso repercutir de maneira muito ruim, né? É claro que a vida ela é dinâmica, né? Então coisas podem acontecer e aí as casas vão lidar com isso de acordo com suas políticas, né? Você tem advertências, eventuais expulsões, desligamentos e coisas nesse sentido. Mas é isso, é o tempo todo tentando dialogar com a moral para poder dizer, olha, esse projeto ele é importante. Se vocês não querem ver essa pessoa na rua, talvez roubando, talvez pedindo esmola, talvez com problema de drogas, então vocês vão ter que pelo menos tentar alocar alguma coisa para que a gente consiga manter esse espaço e abrigar essas pessoas. E aí você tem todos os contextos e problemáticas do país inteiro, porque é isso, né? Naturalmente, São Paulo é mais rico, você tem mais casas, você tem uma rede mais robusta. Tem outros estados onde isso não está acontecendo, e aí você tem uma casa, ou você tem uma liderança que não quer necessariamente se
formalizar, né? Então você tem todo um processo aí, né, de como isso acontece. E aí, para mim, dentro até do que eu falei aqui, né, eu acho que há muito tempo eu venho fazendo essa crítica ao movimento, não no sentido de culpabilizá-lo, mas de entender que as escolhas que foram tomadas e as coisas que foram possíveis acabaram privilegiando certas agendas e que isso carrega certas exclusões. Então, hoje, é graças à gramática do movimento social que essas pessoas e esses espaços conseguem, né, chegar num lugar e pedir alguma coisa, mas é também graças a essas gramáticas que essas pessoas são essa ilustração máxima do que seriam essas falhas, né? Porque assim, você falhou até com o LGBT. Porque por que você não é um LGBT como eu, que estou indo lá, né, como um pesquisador, numa pós-graduação, né, que ganha uma bolsa, para viajar, para ir num lugar fazer perguntas, né? Qual é a minha diferença? Qual é a diferença, né, entre mim, que estou ali nesse papel, e alguém que está lá e que talvez também seja, né, um homem cis, mas que, enfim, foi expulso de casa e não concluiu a graduação e por isso está ali, e aí sofre outro tipo de violência e se envolve com drogas, num contexto, né, mais de drogadicção mesmo, né, mais problemática do que efetivamente a possibilidade também do uso recreativo de drogas, né, que é outra questão aí a ser discutida. Enfim, então você tem o desabrigamento, talvez, como esse lugar mais possível, né, de você transformar em objeto, nesse sentido de você conseguir contabilizar mesmo, né, quantas casas tem, quantas pessoas são, quantas pessoas por mês, né, conseguem entrar e sair, como que você pensa a saída desse sistema, né, quanto tempo leva para você sair da condição de desabrigada, né, não é só o teto e a comida, mas quando que a pessoa pensa, bom, agora eu tenho uma perspectiva, agora eu vou sair daqui, vou fazer alguma coisa, enfim. Então tem todo um processo aí que faz com que, né, me ajude a pensar sobre o próprio movimento LGBT, né? Porque eu acho que a categoria identitária, né, ela só tem serventia também se ela for o tempo todo repensada, né? Você tem que sempre refletir para, bom, ok, a gente conseguiu isso daqui, né? Então casou, então a gente tem uma cota para as universidades, a gente tem uma cota para certas empresas, tá, mas e agora? O que mais a gente faz? Então tá, a gente tem uma política de abrigamento que é do país inteiro, sim, mas vamos entender que a população LGBTQIA+, tem vulnerabilidades específicas, então elas precisam também, de dentro dessa política, ter um espaço, né, um nicho que cuide das questões específicas delas. Acho que a gente chega num ponto aqui em que a gente percebe o quanto que os projetos de pesquisa de vocês, eles estão muito próximos, porque se a gente parar para pensar, né, as marcas que estão, né, visando o lucro através do movimento, né, no Pink Money, no Magenta Cash, elas estão querendo, né, botar a cara para dizer que apoiam o movimento, adoro os gays, não sei o quê. Em evento grande, ela quer estar na parada, né, ela quer estar no show da Madonna, né, quer estar e se você é uma marca que quer atuar de fato, né, apoiando o movimento e ajudando o movimento, você deveria estar, no caso, né, em casas como as que o Fabrício visita, para poder fazer de fato um trabalho que seja útil para a sociedade, né? Quando a gente fala de uma marca apoiar, você falou sobre a questão da Amistel no casamento, ela não quer holofote ali, né? Assim, é uma discussão complexa, porque sim, ela quer o holofote dela, é claro que ela vai querer, né? Ela quer poder participar de um evento como uma parada, porque ele é gigantesco, é nível global, então ela quer poder estar ali. Mas será que uma marca como a própria Amistel não poderia estar fazendo algum tipo de movimento para essas casas? Se ela pode patrocinar o evento com uma parada, que é caríssimo, né? Não pode mandar ali uma cesta de Eles têm um projeto, isso inclusive consta na minha pesquisa. Aliás, quem quiser ler a minha pesquisa, me manda uma DM no Instagram que eu mando pra você, tá? A gente pode, inclusive, fazer, né, vou propor aqui agora em loco, da gente pegar a pesquisa de Samuel, pegar, né, trechos que Samuel julgar importantes, a gente pode juntar, fazer um doczinho e colocar para você poder ter acesso. Os trechos importantes, né, são todos, porque eu surtei muito escrevendo essa pesquisa. Tá? São 36 laudas de puro surto. Mas então, enfim... Então manda o PDF, a gente coloca um timbrado bonito. A gente faz uma edição, mas sim, a Amistel tem um projeto de fundos arrecadados anualmente, que são doados a ONGs e casas de abrigo LGBT, que também não é
levado aos holofotes, né? Eles fazem por debaixo dos panos, então... Caralho, Amistel, a gente Perfeito. tá fazendo muita propaganda de vocês, pelo amor de Deus. Cara, no próximo, um por packzinho, favor. pelo menos, um pack. Exato. Não tô nem te pedindo apoio financeiro pro nosso podcast, tá? Imagina. Eu quero a Mas viagem assim, pra Amsterdã. Eu acho que o pack de é, cerveja não é. Leva a gente pra conhecer o museu, por favor. A gente bota até aqui, ó. Tem um espaço disponível aqui, ó. Entre a nossa canopla aqui, ó. Me apresento de Botar graça um no seu trio. Oi, Amistel, eu sou cantor também, tá? Me apresento de graça no trio da parada, não tem problema. Se você tá assistindo esse vídeo, então, por favor, marque a Amistel. Ajuda a gente a encontrar a Amistel, fazer a Amistel chegar até nós e fazer patrocinar esse sucesso, essa potência humana que se chama Samuel Narras. Tem nome artístico pro seu Narras. Narras. Eu nasci com ele, graças a Deus. Tá bom, tudo certo. Então ajuda a Amistel a ver o Narras, essa potência criativa incrível. Por favor. Mas sim, eu acho que é muito importante tocar nesse ponto, porque volta aquele primeiro assunto que a gente teve, que é humanizar a causa LGBT. São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que são desabrigadas, são pessoas que são expulsas de seus lares, são completamente afastadas de qualquer ciclo social, são marginalizadas. E a gente vê principalmente, a gente tá vendo numa realidade que ele falou, porque São Paulo tem dinheiro, realmente. Gente, a Casa 1 aqui no Rio de Janeiro periga fechar o tempo todo, porque eles não têm verba, eles não têm incentivo, e é muito complicado. A gente vê que o lado humanitário não recebe o apoio financeiro, enquanto os holofotes de marca estão lá esbanjando dinheiro. Se for, não uma crítica aqui à indústria da beleza, mas sendo uma crítica à indústria da beleza, maquiagem e evento LGBT lucra horrores. Agora, por que a gente não está preocupado em abrigar essas pessoas? Para que um dia elas possam vir a se maquiar também, não é? Então, eu acho que, voltando ao que eu disse, eu acho que a gente tem que principalmente focar no lado humano da coisa, sabe? Tirar os rótulos, tirar o glitter, tirar as cores, porque isso também é uma coisa que irrita muito. A sigla LGBTQIAPN+, ela não é um clubinho secreto onde as pessoas ficam o dia inteiro passando glitter no corpo e discutindo o RuPaul, sabe? São problemas reais. E isso que ele falou é muito verdade. Se você não se enquadra no que é adequado hoje em dia para ser uma pessoa LGBT digna do meu respeito, então você é visto como promíscuo, você é visto como um fracasso, como ele bem disse. E não existe isso, sabe? Infelizmente, a nossa sociedade nos ensinou a odiar essas pessoas, mas nós somos múltiplos. As pessoas não podem seguir um padrão do que é adequado na existência. Sua existência não pode ser rotulada dentro de uma caixa. É adequado você viver dessa forma porque eu digo que é assim que eu quero lidar com as pessoas. Não tem como isso, sabe? Alguém chegar pra você e falar, não vai dar pra você ser antropólogo, tá? Não é uma profissão que eu esperaria de um homem gay. Eu queria que você fosse cabeleireiro. Acho mais a sua cara. Sabe? Você desumaniza essa pessoa. Você transforma ela num boneco de plástico, literalmente. Ou, muito pior, você transforma ela numa pessoa desabrigada. Você transforma ela numa pessoa que não conclui o estudo. Vamos supor, uma pessoa que é expulsa de casa aos 16 anos. Nem a escola essa pessoa termina, sabe? Ensino básico. Então, a nossa sociedade precisa evoluir a ponto de, não de englobar a pauta, não de trazer o debate LGBT para dentro, mas de trazer o debate LGBT verdadeiro. Essas pessoas precisam de apoio. Elas não precisam de holofote o tempo todo. Até porque o holofote ele é um lugar perigoso. Quando você é colocado em muita evidência, né? Exatamente. Prego que se destaca toma martelada o tempo inteiro. Você vê Erika Hilton, um exemplo... Pensei nela enquanto você falava. É um exemplo que a gente, assim... Em anos, a gente não teve um ícone LGBT presente na política como a gente tem hoje, que é Erika Hilton. E eu vejo a comunidade atacar a Erika Hilton, sabe? Então é muito delicado, porque se a gente está falhando dentro da sigla como união, no sentido de estarmos unidos, é exatamente isso que as pessoas esperam da gente lá fora, sabe? Fora da sigla, que eu digo. Então é aquilo, você não vai ser levado a sério, você não vai ser respeitado, você pode... Por isso que muitas pessoas LGBT têm o complexo, principalmente homens gays, né? Tem o complexo do bom menino, né? Ele tá sempre querendo compensar o fato de ser gay.
Então ele é o primeiro da turma, ele é maravilhoso em tudo, ele fala não sei quantos idiomas, ele é o tio bem-sucedido. Por quê? Por que tem que ter essa pressão em cima das pessoas por causa da sexualidade delas, sabe? Eu não acho isso nem um pouco justo, eu não acho isso nem um pouco saudável e nem um pouco humano. Porque não existe essa cobrança do outro lado da moeda, sabe? É isso. Homens heterossexuais podem ser perfeitamente medíocres. Totalmente, né? Você vê aí, por exemplo, o Tuco da Grande Família, que é elevado como um ícone. Exatamente isso. A mediocridade, ela é permitida quando você é hétero, branco, cis. Pessoas LGBT não podem se dar ao privilégio de serem medíocres. Elas têm que sempre ser as melhores. E ainda assim, elas vão estar 10 passos atrás. Acho que é com esse tipo de reflexão que a gente pode encerrar o nosso episódio de hoje. Eu tinha mais ou menos umas 34 perguntas para fazer, mas eu acho que a gente pode, de repente, fazer uma parte 2. Like para parte 2. Né, dá o seu like para parte 2, a gente marca de novo aqui para conversar todo mundo. A gente vai fazer uma parte 2 patrocinada pela Amistel, por favor. Gostei. Que isso fique registrado nos anais aqui dos nossos processos. Cobrem a Amistel, não a gente. Já marca a Amistel nesses comentários aí, porque ela tem que ficar ciente do que está acontecendo aqui. Tem um espaço reservado para ela aqui. Né? E passaportes, inclusive, para todos nós conhecermos, né? De repente, quem sabe, aquele espaço maravilhoso em Amsterdã. Então, para a gente encerrar, né, fica aqui o takeaway dessa nossa conversa, que é talvez o mais importante, que junta um pouco do que a gente conversou aqui. Não adianta, se você é uma loja de material de construção na Encascadura, postar uma foto de uma bandeira com a letra de Lulu Santos, de que considera justa toda forma de amor. Não adianta nada você fazer isso, porque a pessoa LGBT não vai deixar de morrer por causa disso, né? Não vai haver esse momento que a pessoa vai pegar o telefone e falar: não, calma, eu tenho aqui esse post dessa loja de material de construção e você não pode fazer nada comigo porque ela disse que considera justa toda forma de amor. Eu estou sob a proteção do Juninho Pneu. Eu estou sob a proteção. Calma, eu não diria que não adianta nada, porque é sempre uma produção de discurso, né? Com Melhor certeza. você dizer isso. É que nem a época do Papa Francisco, que o pessoal falava assim, como ele é maravilhoso e tal. Não mudou nada na igreja, gente. Mas é aquilo, né? Entre dizer pra matar e dizer, é gente, Vamos aceitar. diga que é gente. Exatamente. Mas é isso, não basta. Não é é o suficiente. Que a gente tenha, né? Vou colocar, inclusive, aqui à disposição para que a gente possa fazer um post, viu? Minha equipe do Faixa Hub, para a gente poder fazer um carrossel com algumas das casas, os arrobas das casas que estão precisando de ajuda, mantimentos, enfim, para que a gente possa fazer um trabalho colaborativo. Então tá aqui, né, um dos compromissos que estamos assumindo aqui dentro da faculdade para poder ajudar essas casas, que é o que está também ao nosso alcance. Né? Claro. Uma das coisas importantes que a gente tem que pontuar é, brincadeiras à parte com relação ao post da bandeira, da frase do Lulu e tal, é o tipo de post que você pode fazer, mas tem que ser útil. Né? Não é só simplesmente você postar uma bandeira e achar que isso vai resolver a situação. Se você não tem o que falar, não fala, mas que pelo menos você direciona as pessoas para ter acesso à informação necessária ou pelo menos ajudar de fato quem precisa. Então nós, enquanto instituição de educação, o que a gente pode fazer? Podemos fazer um podcast para poder debater sobre essas questões? Podemos, está sendo feito exatamente agora aqui. A gente pode fazer uma cartilha para professores entenderem como ter uma relação mais respeitosa? Podemos, né? Vai ser apresentada essa semana ainda para que os professores também possam ter esse material em suas mãos. Podemos, enquanto instituição, trazer conteúdos úteis, né, como, por exemplo, né, sobre o conteúdo que o Narra achei muitíssimo bem sobre o Stonewall, né? Sobre Stonewall. Né? Podemos, é claro que podemos. E podemos, inclusive, de repente, fazer esse postzinho para poder trazer casas que você pode, de repente, ajudar ou saber um pouco mais sobre o trabalho que está sendo feito. Quem sabe você não ajuda com mantimento, mas ajuda como trabalho voluntário, ajuda com um projeto de extensão que estamos promovendo aqui dentro da faculdade, inclusive, projetos de extensão voltados para casas de apoio. Então, acho que a gente encerra muito bem aqui, com um cenário de esperança, eu diria, né? Com um cenário de que é possível a gente encontrar soluções. Às vezes deixamos de fazer coisas por achar que são pequenas, mas são justamente as pequenas coisas que a gente precisa fazer para fazer o mundo andar, né? Então, ao invés de a gente ficar se preocupando em alcançar grandes coisas, que a gente possa fazer pequenos movimentos e aí sim a gente construir uma coisa muito incrível. Queria agradecer a presença de vocês. Eu que agradeço, imagina. Considerações finais pra gente encerrar? Ou... Eu queria pedir desculpas ao editor, tá? Que tá longo pra caramba. Mas minha consideração final é pra você, meu querido, que tá aí assistindo do outro lado da tela. Feliz mês do orgulho. Viva a sua verdade intensamente. Orgulhe-se de quem você é. Não sinta vergonha, não sinta medo, porque é aí que eles vencem.
E seja feliz, viva a sua vida, não tem padrão como a gente conversou aqui, você pode ser quem você quiser, inclusive sinta-se livre para ser medíocre, tá? Não bote essa pressão sobre os seus ombros. Mas sempre que você puder fugir da mediocridade, fuja. É isso. É isso, né? Quando a gente fala em orgulho, é justamente para combater a ideia de vergonha. Então, não tenha vergonha de ser quem você é, não tenha vergonha de ser como você é e de viver sua vida como você é, porque embora existam, né, coisas dizendo que os roteiros válidos ou validados são A, B, C, se o seu for o D, E, F, tudo bem, também, né? Então, e como o Gabriel falou, às vezes a gente acha que precisa, né, fazer alguma coisa muito grande. Eu acho que todo mundo tem uma capacidade, né, de fazer alguma coisa que possa chegar a algo grande. Mas se você conseguir ajudar uma pessoa que seja, né, isso parece muito romântico, parece papo de coach, mas é verdade. Se você puder ajudar uma pessoa, você já está ajudando muita gente, assim. E cada história é muito preciosa, cada pessoa, né, às vezes não é você que vai fazer a super diferença, mas é aquela pessoa que você ajudou. Então ajude, porque, né, pode ser a diferença no mundo. Ficamos por aqui, amores da minha vida. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou, dá o seu joinha, segue a faculdade, vai dar tudo certo na sua vida. E se você tiver alguma dúvida, a gente segue por aqui, tá bom? Beijo de luz, até a próxima. Se cuida.